Olá, no episódio de hoje do canal Molha Azul e Branca vou falar sobre a vida de Jorge Nuno Pinto da Costa fora do futebol. Desde os primeiros anos de vida até ao momento em que antecede a chefia do departamento do futebol do Futebol Clube do Porto. São histórias que muito poucos conhecem, mas que vai valer a pena. Queres saber tudo sobre o presidente mais titulado do mundo? Então, fica aqui comigo. Antes de mais, quero pedir-te que te inscrevas no canal e cliques no sininho para receberes todas as notificações. Dessa forma, com certeza vais poder acompanhar o canal todas as semanas com conteúdos sobre o teu clube e, consequentemente, podes naturalmente ajudar o canal a crescer e a criar mais e melhores temas. Por isso, agradeço desde já o teu contributo. Pinto da Costa é, sem qualquer dúvida nenhuma, uma lenda de carne e osso. À beira de completar 40 anos à frente dos destinos do Futebol Clube do Porto, Jorge Nuno entra na galeria dos heróis. Aproveitando o facto do Porto Canal e da Futebol Clube do Porto TV estarem a exibir, à data a que publico este vídeo, a série Ironias do Destino, com o presidente portista, digamos que serviu para mim de mote e de inspiração para produzir e publicar 2 episódios sobre a vida de Jorge Nuno Pinto da Costa. O primeiro vai ser exibido hoje. O segundo será naturalmente exibido na próxima semana. Poucos sabem da vida de Pinto da Costa fora do futebol. E muito pouco se sabe sobre os seus progenitores, os primeiros pontapés na bola como defesa central, o limitado sucesso nos estudos e o primeiro emprego, a entrada no Futebol Clube do Porto e os êxitos no boxe e no hóquei em patins que lhe abriram a estrada do sucesso. Há homens que fazem tudo para não riscarem uma linha no livro do mundo e morrem tranquilos na sombra protetora do esquecimento. Outros vivem de vitória em vitória, tornam-se lendas. Pode-lhes faltar um dia o poder, mas a história jamais se apagará. É o caso do presidente do Futebol Clube do Porto, um espécime de burguesia tradicional do Porto. Na sua longa vida, teve tantas alcunhas quantas facetas do seu caráter. Pituca foi a alcunha atribuída pela sua mãe, mas à frente do Futebol Clube do Porto chamaram-lhe o Papa. Todavia não se ficou por aqui. Com o processo apito dourado, alcançou os cognomes de engenheiro máximo, número 1 e chefe de caixa. Tornou-se um homem temível para os adversários, sobretudo para os da capital. Os amigos dizem que, pelo Futebol Clube do Porto, não olha a meios para atingir os fins. Para Pinto da Costa, o futebol falou sempre mais alto. Para defender os dragões, vale tudo. Inimigos não lhe faltam, mas estes evitam o confronto direto. Muitos escondem-se na cave da calúnia, outros ficam sentados entre duas cadeiras, sem emitirem nem boa nem má opinião. A 28 de dezembro de 1937, nasce no seio de uma família burguesa e de prestígio do Porto, Jorge Nuno, o quarto filho de um total de 6 do casal Maria Elisa e José Alexandrino. Eduardo Honório de Lima, o seu avô materno, era senhor de fábricas de cortumes, de têxteis e de uma coleção de pintura verdadeiramente assombrosa. Com grande predominância nas artes, o seu avô promovia a pintura, descobria talentos, patrocinava cursos em Paris e era detentor de um museu de arte na sua casa em Sedofeita. Além disso, músicos, escritores e artistas plásticos conviviam no auditório que o bisavô Honório de Lima construiu em sua casa. Os progenitores de Jorge Nuno conheceram-se no intervalo de uma ópera no Teatro São João, comprado pelo bisavô Honório de Lima nos anos 20. Em 1932, Maria Elisa, extremamente conservadora, e Alexandrino, amante da liberdade, casavam e os filhos vieram logo de seguida, ano sim, ano não. Mas o casamento acabaria por não durar muito. Pinto da Costa
dá os primeiros passos no ano em que o Futebol Clube do Porto vence o primeiro campeonato nacional da primeira divisão de 38-39. O casamento dos progenitores, todavia, começava a conhecer os últimos tempos, apesar da chegada de mais 2 filhos ao clã. Educado numa família tremendamente religiosa e na preservação dos bons costumes, Jorge Nuno vê a relação dos progenitores de certa forma deteriorar-se e o divórcio acaba por se consumar em 1940. Nessa época, o divórcio era visto como um caso público que podia acabar com o prestígio local. Após a separação, a mãe de Jorge Nuno veste de negro e o nome do seu progenitor jamais é pronunciado na casa onde vivia. José Alexandrino fica proibido de pisar o palacete, mas as relações entre pai e filhos são civilizadas. O pai passa a viver com a avó paterna de Jorge Nuno e não volta a casar. Aproveita o seu tempo na gestão de uma confeitaria de que é proprietário na Foz e viaja bastante, principalmente ao serviço da agência Abreu, onde era intérprete e acompanhava grupos de VIPs ao estrangeiro. José Alexandrino falava 7 idiomas diferentes, mas os filhos, onde se incluía naturalmente Jorge Nuno, nunca foram esquecidos. Aos sábados passavam o dia em casa da avó paterna com o pai. Jorge Nuno nunca soube o motivo da separação dos seus pais, nem sequer se falava nisso. Em casa da mãe, as tradições religiosas eram escrupulosamente cumpridas. Rezas ao deitar, idas à missa ao domingo e outras cerimónias. Jorge Nuno faz a escola primária no Colégio Almeida Garrett e recebe lições de francês e de inglês das preceptoras da sua mãe. Aos 8 anos, rende-se completamente à religião após uma visita à Cova da Iria, em Fátima. Mas o maior sinal chega-lhe pela mão do seu tio Armando Bessa Lima, que, com a morte do seu bisavô Honório de Lima, passa a gerir os negócios da família. O tio Armando fora presidente do Futebol Clube Famalicão e era um grande amante do futebol. Com o tio, almoça muitas vezes aos domingos e é com ele que aprende os meandros e a mística do futebol. Na altura, os grandes cabeças de cartaz do Futebol Clube do Porto eram o guarda-redes Barrigana, o internacional Araújo e o grande Ângelo Carvalho. Ora, num desses domingos, Jorge Nuno e um dos irmãos, o José Eduardo, têm a felicidade de acompanhar o seu tio ao Campo da Constituição para assistirem ao jogo Futebol Clube do Porto Sporting de Braga. Como não são sócios, ficam no peão atrás de uma das balizas. Chegam cedo ao setor para procurar encontrar o melhor lugar para ver o jogo. Mas depressa a zona do peão enche e Jorge Nuno, 1 metro de gente, entalado entre filas, não consegue ver senão as bolas que saíam por cima da baliza. Fica completamente defraudado por não conseguir ver o jogo, nem sequer nenhum dos 5 golos do Futebol Clube do Porto marcados à equipa bracarense. Nesse mesmo ano, no mês de dezembro, vai a um aniversário em casa de uns primos, onde conhece a sua futura primeira esposa, Manuela Carmona Graça. A festa decorreu com naturalidade. Crianças cá fora, sob os pingos da chuva e do frio, e adultos dentro de casa. Na manhã seguinte, a miudagem encontra-se toda de cama, com estados febris indomáveis. A penicilina ainda não tinha sido descoberta e, 3 dias depois, morre de pneumonia o irmão do aniversariante. Jorge Nuno passa também por um mau bocado, ficando mais para lá do que para cá. Fica por 4 meses de cama a recuperar de uma situação bastante complicada. O tempo é passado a ler obras da Condessa de Seguro e de Hans Christian Andersen, a descansar e a alimentar-se de forma bastante cautelosa. Aos 10 anos, Pinto da Costa tem guia de marcha para o Instituto Nuno Álvares em Santo Tirso, mais conhecido pelo Colégio das Caldinhas. É aqui que, debaixo da rédea curta dos jesuítas, se educavam, de certa forma, as crianças das famílias privilegiadas.
O colégio situava-se numa quinta toda murada, com vigias armados com caçadeiras e que afastavam os estudantes da tentação de liberdade. Os jesuítas, formadores de elite, conduzem a disciplina do colégio com, digamos, mão de ferro. Jorge Nuno, nos primeiros tempos, passa boa parte do tempo a escrever cartas à mãe, como que suplicando o regresso a casa. A rotina diária passa pelo levantar às 6h30, com missa na capela e depois aulas e horas de estudo. Pouco tempo sobrava para brincarem, para a brincadeira. Nos primeiros 2 anos, Jorge Nuno desenrasca-se bem, apesar das dificuldades iniciais. Nos estudos até nem começa nada mal, mas depois revela-se um aluno sofrível. Vencida a etapa inicial de adaptação a uma nova realidade, ao futuro presidente portista preenche-o um desejo de liquidação de todos os obstáculos. Aqui conhece Pinto de Sousa, ex-presidente do Conselho de Arbitragem, com quem partilha a paixão pelo futebol. A mãe, Maria Elisa, faz-lhe chegar com bastante frequência os números semanais da revista Estádio e também os resultados dos jogos de futebol nacional. No colégio, Pinto da Costa começa a mostrar os seus dotes futebolísticos, mas mais como um pensador do futebol do que propriamente como praticante. Apesar de tudo, já era, entre a miudagem, um jovem com uma estatura acima da média e por isso jogava normalmente a defesa central. Apelidavam-no de Grandalhão. A paixão pelo Futebol Clube do Porto passara de mania para o estado lírico das paixões. No dia em que fez 16 anos, recebeu das prendas mais desejadas da sua avó materna Alice, o cartão de sócio do Futebol Clube do Porto. Com as férias, poderia regressar a casa. Não perdia um relato do seu Futebol Clube do Porto e, no Porto, assistia a todos os treinos quando não estava no Colégio das Caldinhas. Todavia, com o fim das férias, o regresso ao Colégio das Caldinhas era naturalmente uma realidade. É então que lhe nasce a veia poética com as primeiras paixões. Na troca de correspondência com uma das suas conquistas, inspirado em António Nobre, Teixeira de Pascoais e Essa de Queiroz, escreve longas cartas. Por outro lado, a paixão pelo futebol tira-lhe as ideias pelos estudos. O mau comportamento no Colégio das Caldinhas, com provocações permanentes e claras aos jesuítas, os chumbos em anos escolares e as más notas ditam a expulsão de Jorge Nuno. Nesta altura, Pinto da Costa era alguém já com uma personalidade bem marcada, com um humor fino e sarcástico. Como castigo, a mãe manda-o para o Colégio de Lamego, um colégio que era conhecido por ser para meninos maus de famílias boas. No entanto, continuava a não acertar com os estudos e, com mais um chumbo à perna, a mãe fala finalmente regressar ao Porto e acaba, com algum esforço, o liceu no Almeida Garrett. Pinto da Costa tenta conciliar os estudos com a paixão pelo futebol, o que o leva a exigir a si próprio habilidade. Passa muitos fins de semana em casa do seu tio Armando e sempre que isso acontece, faz o gosto ao pé no Futebol Clube de Infesta. O presidente deste simpático clube gosta do que vê e convida-o a ingressar para jogar nos Júniores. Mas surgem, entretanto, 2 problemas. Primeiro, é preciso convencer a mãe e depois o facto de ter apenas 17 anos não pode jogar pelo escalão júnior. Ultrapassar a resistência da mãe não foi difícil. Foi através do padre Rebelo, sócio do Infesta. Mas depois Jorge Nuno acaba por jogar pouco e começa a destacar-se mais na gestão e no dirigismo desportivo com a sua inteligência e capacidade de improviso. Ajuda o Clube de São Mamede de Infesta a desbloquear algumas situações financeiras. Nesse mesmo ano, reencontra em São Mamede de Infesta a sua futura esposa Manuela Carmona Graça, com quem começa a relacionar-se de uma forma romântica. Entretanto, aproxima-se a idade de ir à inspeção militar. Com o peso e a altura que tinha,
tudo indicava que Jorge Nuno iria parar à Marinha. Pinto da Costa queria safar-se da tropa e, para o conseguir, seguiu o conselho de um médico. Tinha que perder 17 quilos com dieta rigorosa e diuréticos para chegar aos 58 quilos de peso. Consegue escapar da tropa, onde é considerado inapto na inspeção militar por falta de robustez. Aos 19 anos, Jorge Nuno consegue terminar o liceu e encontra a sua saída num classificado do jornal O Comércio do Porto. 2 semanas depois é admitido no Banco Português do Atlântico, onde inicia a sua atividade profissional na secção de letras, com um ordenado de 900 escudos, um bom ordenado. Artur Santos Silva, na altura, era seu colega e, algum tempo depois, aumenta o seu salário em 70%. Ganhava muito bem e tinha um horário de trabalho que lhe permitia acompanhar o seu Futebol Clube do Porto para todo lado. A obsessão de Pinto da Costa pelo clube era tal que, para não perder o namoro, Manuela, a sua namorada e sua futura esposa, faz sócia do Futebol Clube do Porto. Era a única forma de estarem juntos. Pinto da Costa, por essa altura, esteve também presente em Torres Vedras, na vitória sobre o Torriense por 3-0, no famoso Campeonato do Calabote em 1959. Uma viagem que fez bastante atribulada, onde o seu carro, o carro em que seguia, com um grupo de amigos, avariou e teve que seguir de boleia para chegar a tempo ao Campo das Covas. A dedicação e a sua notoriedade não passam despercebidas ao então presidente do Futebol Clube do Porto, Afonso Pinto de Magalhães. Pinto da Costa estreia-se no dirigismo do Futebol Clube do Porto como vogal na secção de hóquei em patins, que passaria a liderar em 1962. Entre o trabalho no banco e o hóquei em patins no Futebol Clube do Porto, assim Jorge Nuno dividia o seu tempo no dia-a-dia. Nas Antas, evita a extinção da modalidade de hóquei em patins através da sua capacidade incrível de negociar e de capacidade de resolver problemas. O presidente Afonso Pinto de Magalhães prepara-se para fechar a modalidade, mas Pinto da Costa resolve o problema ao propor ao então presidente que, com um treinador e 3 jogadores, prometia títulos. Refere que os 3 jogadores não exigem ordenados no clube, mas apenas empregos em vagas nos feudos do rico presidente. Com esta tomada de posição, convence o presidente portista. O certo é que não conquistou títulos, mas salvou a modalidade. Em 1964, casa-se pela primeira vez com Manuela Carmona Graça, com quem tem um filho, Alexandre Pinto da Costa. Em fevereiro de 1967, cai-lhe no colo a missão de salvar a secção do boxe. É aqui que conhece o malogrado pugilista Reinaldo Teles, conhecido por Chefinho, com quem inicia uma amizade eterna e que o acompanha mais tarde no dirigismo desportivo do Futebol Clube do Porto. Continua a acompanhar o Futebol Clube do Porto pelo país, arrastando muitas vezes a sua mulher e o seu filho pequeno. Entretanto, deixa o seu primeiro emprego no banco e é convidado para vendedor de produtos na empresa Sarcol. Em 1968 está presente na final do Jamor diante do Vitória de Setúbal, onde o bilhete de 35 escudos é autografado nas costas pelo mestre Pedroto, com quem viria mais tarde a formar uma dupla de sucesso. Em 1969 aceita o convite para ser diretor das modalidades amadoras, sob a presidência de Afonso Pinto de Magalhães, e assim se mantém até 1972, a altura em que Américo de Sá passa a liderar o clube. Neste ano recebe um novo convite do novo presidente, mas declina por entender que o clube precisa de gente nova. Com a Revolução de Abril de 1974, novos episódios e novas histórias surgem na vida de Pinto da Costa. Mas sobre isso vou falar na próxima semana, na segunda parte da vida do presidente portista. Histórias que nunca foram contadas ou que, digamos, pelo menos não são tão conhecidas dentro do mundo azul e branco. Por isso, convido-te desde já a deixares o teu comentário aqui em baixo
e a clicares no sininho para confirmares as notificações, de modo, digamos, a não perderes o vídeo da próxima semana do canal Malha Azul e Branca. Entretanto, eu vou ficar por aqui e despeço-me com um abraço.